Olá, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Uai Podcast Goiás, o podcast que é a cara de Goiás. Eu me chamo Débora Evelyn e hoje nós vamos falar sobre política, bastidores da política, educação, que é uma pauta extremamente importante. Mas primeiro, Giovana, bem-vinda! Obrigada, minha amiga. Obrigada a você que nos acompanha. Obrigada à nossa convidada especial hoje. Eu vou deixar você apresentar, né, amiga? Não, melhor, amiga, vou deixar hoje a nossa convidada se apresentar, porque o currículo dela... É extenso. Não, é muito extenso. Bem-vinda, Fátima Gavione. Oi, Débora, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar novamente aqui com a Giovana. Esses dias eu dei uma entrevista para ela, foi muito comentada a entrevista. É um prazer estar com duas mulheres aqui nessa bancada, como jornalistas, né? E eu, na condição de professora, fico muito feliz. Eu sei que em algum dia, em algum momento, a professora de língua portuguesa foi muito importante na vida de vocês. Sim. E eu sou uma professora de língua portuguesa aposentada no estado de Rondônia, que já trabalha aqui em Goiás há quase 8 anos, mas aqui atuei como secretária de Educação, secretária de Estado da Educação. Me desvinculei do cargo agora dia 30 de março para entrar numa nova batalha, numa nova etapa da vida, né? Isso já aos 58 anos, então quer dizer que nunca é tarde para a gente começar alguma coisa nova, né? E é uma alegria estar aqui com vocês no UAI. Das preferidas secretárias dele. Sim, eu sei. Nós nos damos bem. Eu e o governador Caiado, a gente tem uma boa sintonia de trabalho. Os dois têm um gênio parecido, os dois gostam muito de trabalhar, assim, e eu não posso negar, né? Nunca levei nenhum pedido para ele que ele não analisasse com muito cuidado e atendesse, na maioria das vezes. Mas eu acho que o que mais me chamou a atenção nele foi que tudo que ele prometeu lá naquela primeira entrevista, ele cumpriu. Exatamente tudo que ele prometeu. E a gente já teve, assim, conversas, vamos ver se eu lembro alguma coisa aqui de bastidores para vocês, do tipo, eu quero fazer isso, governador, eu quero dar um bônus para a educação. E ele chama todos os secretários, né? O que você acha? Eu acho que não, eu acho que não. Porque quando você vai dar alguma coisa para uma categoria no governo, você pode criar um problema com todas as demais categorias. Sim. Então, se você dá para a educação e não dá um bônus para a saúde, não dá um bônus para a polícia, isso é melindroso, isso é extremamente melindroso. Verdade. Então, eu ia lá, governador, deixa eu dar um bônus para a educação, eu tenho dinheiro, você tem dinheiro? Tenho, fiz economia, o dinheiro está lá. Aí ele chamava os secretários e aí ele é aconselhado, né? Governador, cuidado, isso vai criar um problema para o senhor, tal. E às vezes ele pegava um lápis e ele ficava apontando, na hora da reunião, ficava apontando aquele lápis, assim, com aqueles, como é que chama aquele? Estiletes. Então ele ficava, e todo mundo falando, a gente se matando, e ele assim, ó, apontando o lápisinho dele, né? Aí terminava, ele pegava e falava assim, ela tem o dinheiro? Aí a secretária da Economia, não, ela tem o dinheiro mesmo, ela tem, mas nós estamos falando do problema político que isso vai causar, né? Ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou assim, olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não posso fazer isso com meus professores estão tão dedicados, eles não têm um salário ainda, como um salário grande hoje de juiz, de desembargador, não tem salário de governador, o salário deles não é lá essas coisas. Eu verdade. quero dar esse bônus, eu vou ficar do lado da Fátima, ele falava na reunião, sabe? E eu sempre gosto de começar querendo saber um pouquinho sobre a história. Quem que é a Fátima, para além da vida pública, para além da gestora? Olha, eu sou do Paraná, eu nasci no Paraná, eu fui para Rondônia com 10 anos de idade, eu tinha o 4º ano primário, meu pai foi atrás daquelas terras que estavam prometendo lá, ele ganhou essas terras, mas a história, como toda a história do norte, né, de quem foi desbravar o norte, é muito triste. Nós chegamos lá em 4 famílias, todos parentes, tios, primos e tudo, eu tinha 4º ano primário, 10 anos de idade, eu falo sempre que Rondônia não tinha a BR-364, não tinha energia, não tinha casa e não tinha escola. Então você imagina o que era uma floresta onde o slogan era homem sem terra para terra sem homem. Esse era o chamado do governo federal para lá. E aí depois de uns 4 anos que meu pai estava lá, trabalhando muito, inclusive, ele contraiu malária, pegou a malária, aí foi para a capital, ficou na UTI, e quando ele estava na UTI, depois de uns 60 dias, aí minha mãe falou, olha, agora eu sou a mais velha, né? Falou, Fátima, agora você precisa trabalhar na cidade.
Então, aí eu vou para a cidade e arrumo um serviço como empregada doméstica, numa casa muito grande, que tinha cozinheira e tudo, mas que a parte de fora da casa, a roupa, lavar, passar, cuidar, limpar, essas coisas era comigo, e cuidar das 3 crianças, né? Depois de uns 6 meses, meu pai voltou para casa, graças a Deus ele foi curado dessa malária na época, embora ela deixe sequelas, assim como o Covid. E daí eu fui ajudando dentro daquilo que eu conseguia, com meu serviço de doméstica, até que depois de uns 3, 4 anos trabalhando nessa casa, eu já tinha feito supletivo, terminado o 1º grau. Feito o ensino médio, terminado o ensino médio. E aí veio uma faculdade de letras, eu sempre soube que eu seria professora, sempre soube, Sério? porque eu gostava de ficar dando aula para os pequenininhos, alfabetizando. Eu sempre soube que eu tinha uma liderança que é de professora, né? E aí eu peço para fazer faculdade, meu pai, não, pode fazer, agora a gente já consegue se virar aqui. E aí eu faço letras, passo no concurso. Nessa casa eu fiquei 6 anos, na casa deles. Fiquei 6 anos na casa e fiquei mais uns 4 anos no comércio deles, trabalhando. E aí eu passo no concurso, assumo como professora vou para um distrito, nesse distrito eu fico 5 anos, lá no distrito eu cumpro um papel, além do que eu já era de professora, de trabalhar a alfabetização, mobilizar as famílias na escola, essas coisas. Depois eu assumo coordenação regional de educação, depois eu volto para a sala de aula, mais tarde, bem mais tarde, eu sou convidada para assumir a Secretaria de Rondônia, aí eu sou secretária de Estado de Educação de Rondônia com o governador Confúcio Moura. E quando eu assumi, algumas pessoas queriam muito denegrir essa minha ida para lá, por não ser uma pessoa ligada a ninguém poderoso. Ah, mas como assim, né? A Secretaria de Educação e tal. E aí eles fazem uma matéria e divulgam na capa dizendo uma empregada doméstica assumiu a Secretaria de Educação. Mas era assim, uma Nossa. empregada domésticazinha, né? Era para diminuir. Sim. E acabou dando um tiro no próprio pé, porque a matéria rodou, não tinha toda a força que tem as redes sociais hoje, mas a matéria rodou, e algumas pessoas fora de Rondônia viram isso e disseram, vamos lá ajudar essa professora, Nossa, né? que bom. E aí desceu o Unibanco, desceu Roberto Marinho, desceu Natura, Sonho Grande, a Lehman, e aí o terceiro setor se juntou comigo lá em Rondônia, nós fizemos um trabalho muito bom. Depois o governador sai para o Senado, eu também saio da SEDUC, volto para a escola, dou entrada na aposentadoria, e aí recebo uma mensagem de WhatsApp de um senhor goiano, com um cabelo bem grisalho, uma voz bem de trovão mesmo, forte assim, né? E eu recebo uma mensagem dizendo, olá, sou Ronaldo Caiado, venci a eleição aqui em Goiás no 1º turno, gostaria de avançar uma conversa com você sobre a SEDUC de Goiás. Aí eu falei assim, Goiás não. Nossa, Goiás não. Goiás muito grande, né? Muito grande, muito rico, muito forte. A visão que a gente tinha era essa também, né? Ninguém imaginava que a gente ia receber o Estado com tantas dívidas. Mas aí eu não respondo a mensagem, vou para a sala de aula. Quando eu volto, aí tinha 3 ligações dele. Aí eu falei, agora eu vou ter que retornar. Aí eu retornei, não, muito obrigada, não vou não e tal. Ele falou, não, vamos sim. Vou te mandar uma passagem aí, você vem aqui. Aí ele mandou a passagem. Eu vim, ele marcou para me atender às 4, passou para as 6, passou para as 8. Às 10 da noite não tinha ninguém mais dando sinal de vida. Eu falei, não é para ser. Acho que não é para ser, né? E aí, 10h30 mais ou menos, eu recebo a ligação da dona Gracinha. Aí ela disse, querida, aqui é a Gracinha Caiado. Ronaldo está numa fila de mais de 1.000 pessoas. Ele estava lançando naquela tarde a biografia dele. E aí todo mundo estava na fila e ele assinando, não podia parar também, né? Mas amanhã a gente conversa com você de manhã. Eu já estava bem descrente, assim, de que ia ficar aqui, né? Aí fiquei mais ainda. Mas aí fui de manhã no apartamento deles. Lá no apartamento, como eu não estava com vontade de ficar, eu fui muito dura na entrevista. Muito dura assim. Do tipo, ele perguntou, você leu aí o documento da transição? O que você achou? Eu achei que tá bem desorganizado e tal, né? Desse jeito. Eu fui sincera. muito dura mesmo. Aí ele fala, Gracinha, achei minha secretária. Quando a entrevista foi difícil, foi dura, foi.
Assim, aí ele fala, Gracinha, achei minha secretária. E ele já tinha entrevistado algumas pessoas, né? Aham. Aí eu peço para ele, o senhor me dá autonomia financeira? Dou. O senhor deixa eu trazer 10 pessoas? Você pode montar a sua equipe. O senhor deixa eu trabalhar de forma que a política não vá mandar lá dentro da secretaria? Tá fechado. Em contrapartida, eu quero resultado. Ele falou. Então, eu vou lá em Rondônia, vou conversar com minha família e respondo para o senhor daqui 1 dia, 2 dias. Tá bom. Aí eu pego o voo aqui 11 da manhã, desço em Cuiabá para pegar a conexão para Rondônia. Quando eu chego em Cuiabá, aí tinha mais de 1000 mensagens no meu celular. Mas aconteceu alguma coisa muito grave, né? Uhum. E aí eu abro, ele tá assim, com esse tanto de microfones assim na frente dele, Uhum. e a matéria dizia, Ronaldo Caiado anuncia sua secretária Fátima Gavioli de Rondônia. Aí eu liguei para ele. Não acredito. Sim, juro. Aí eu ligo para ele assim, desesperada, Débora, e falo assim, governador, eu estou no caminho. Eu não cheguei em casa. Eu nem cheguei ainda, nem deu tempo de pensar O senhor ainda. fez uma coletiva e me anunciou como sua secretária. Ele falou assim, anunciei mesmo. Falei, Meu Deus. mas por que o senhor fez isso? Nós tínhamos um combinado. A minha cabeça dava um nó, porque eu falava, então aquilo que nós conversamos, nada vai ser cumprido, né? Sim. Aí ele falou, não, eu fiz isso porque eu senti que você ia amarelar. Eu ia amarelar. Você estava E sentindo aí, isso? Eu não estava com certeza mesmo, absoluta, assim, sabe? Aham. Talvez eu tivesse mesmo declinado, né? Aham. Foi quase Mas que assim, obrigada. Jesus Não, basicamente. amado. E aquelas mensagens, algumas você abria assim, aí tava assim, Natura, todo o pessoal que me ajuda pelo Aham. Brasil, parabéns. Eu falei, meu Deus, agora nem que eu queira, eu posso voltar, né? Aí conversei com minha família, falei, ó, vou lá e fico lá pelo menos uns 6 meses, depois volto. Só que nisso eu também estava selecionada em Minas. Aí fui lá para Minas para entrevista com o Zema. Quando eu cheguei para entrevista com o Zema, foi muito interessante, Débora, porque, Giovana, ele olha para mim, eu estava na final, eu era a última, eu era a que tinha sido selecionada pela agência, né, para ser a secretária de Minas. E ele olha para mim e fala assim, você tem alguma coisa contra de ser adjunta? Aí eu falei, não, mas a seleção foi para secretária. Não foi para adjunta. Mas você conhece fulano? Te conheço demais. Você não aceitaria ser adjunta dele? Falei, é uma honra. E é uma honra para mim trabalhar ao lado do fulano, que eu não posso falar o nome, porque ele é muito conhecido no Brasil. Quem que é? Curiosa agora. agora. Não. Ah, não. Ah, não. Não, Será? Jornalista Não, olha onde eu fui parar. Não, na verdade, ele é maravilhoso mesmo. É o Haroldo, que foi secretário no Espírito sim. Santo tantos anos. Aham. Ele é maravilhoso mesmo, sabe? Uhum. Só que você, assim, não precisa de muito tempo comigo para entender que a posição de adjunto é uma posição mais de alguém que sempre anda um passo atrás, Sim. que não pode ficar tomando decisão toda hora, Uhum. né? É a regra mesmo, né? É. E aí, quando eu chego aprovada para secretária, ele me pergunta se eu teria algum problema de ser adjunta. Não, adjunta não, porque, assim, fica chato, né? Me respeita, você falou pra ele assim, eu, Fátima... Não, e o mais interessante é que nós somos amigos, eu e o Haroldo. Mas o Haroldo, ele é a paz, ele é a mansidão, ele é o equilíbrio, né, das coisas. Ele é aquela pessoa que com certeza ele vai dizer assim, eu vou pensar na sua proposta e entro em contato com você. Eu sou aquela que diz, não tem como fazer. Entendeu? Eu vou adiantar a resposta. Então, assim, eu consigo construir isso aí. Olha, eu consigo fazer isso aí. E ele mais, né? Eu falei, não, eu vou acabar perdendo meu amigo. Aí, mas a chave, o que fechou mesmo as portas para mim, foi quando ele disse que todos os secretários dele teriam que doar 6 meses de salário. Eu falei, mas vai viver de quê? Como vai pagar suas contas? Como vai pagar as contas? Morando em Belo Horizonte, tudo caro. E aí eu desisti de vez. Então eu acabei vindo para cá, assumi no dia 1º de janeiro junto com o governador Ronaldo Caiado e saí junto com ele, né, dia 30 de março de 2026. E aí acho que é por isso que saiu esse apelido que ela fala aí, que eu era queridinha dele, né? Mas eu tive a felicidade mesmo de ter ele do lado e ao lado da educação. Mas sempre foi essa convergência ou teve algum momento que vocês discordaram em alguma coisa? Não, nós tivemos reuniões assim que... Vou te dar um exemplo.
Eu fui discutir com ele um projeto, levei a equipe, cheguei, peguei ele num dia ruim. Todo mundo tem seu dia ruim, e o governador, imagina vocês, o estado inteiro, né? Peguei ele num dia ruim, eu estava num dia quase pior que o dele. Nossa. Nós chegamos, eu mostrei tudo que eu queria mostrar, a equipe mostrou o que queria mostrar. Ele sentado, ele pegou e falou: eu não estou sentindo firmeza nessa explicação de vocês. Isso aqui vocês não podem fazer, não. Vocês têm que chamar a Secretaria de Administração e tal. Eu falei: tá, então eu vou voltar aqui com a Secretaria de Administração. Porque estar secretário é você todos os dias estar disposto a ir para a guerra mesmo. Você luta com o governo, com a Secretaria de Fazenda, com a SEAD, para poder levar alguma melhoria, algum benefício para deixar teu povo estimulado. Uhum. E não ter greve, é muito difícil não ter greve. E nós ficamos aí Quase 7 impossível, né? anos e meio sem greve, né? Então, você tem que ter essas estratégias e conseguir as coisas é luta mesmo, é luta. E aí ele começa a tratar assim, o assunto, começou a não dar muita confiança para o assunto, né? E eu percebi. E na hora que eu percebi, eu pego meus papéis assim, sabe? E falo, governador, boa tarde. E levanto. No que eu levanto, a equipe fica sentada, tipo assim, e agora? A gente vai ou fica? Ele é o governador, ela é a nossa chefe, ele também é nosso chefe. Aí todo mundo assim, um olhava para o outro assim, né? E ele falou, volta, Fátima. Eu disse, boa tarde, senhor governador, quando o senhor estiver bem, me chame. E fui para a porta. Eu fui para a porta, virei, eles todos sentados. Eu falei, bora! Levanta todo mundo e vamos. E eles saíram assim, com licença, governador, com licença. E eu fui para a SEDUC, né? Aí eu fui para a SEDUC, continuei trabalhando e tal. Aí quando foi isso era umas 3 da tarde. Aí quando foi umas 19 horas, eu olhei no WhatsApp, aí ele tinha mandado tipo uma figurinha, assim, tipo né? assim, olha, tá tudo bem aí com a bandeirinha branca, acenando assim. O WhatsApp vai jogando. Aí eu... Não vou responder também, não. Aquariana, muito aquariana. Tem que deixar sentir um pouco aí, aquariana. Né? E aí, ele, depois, acho que era umas 10 da noite, ele pegou uma matéria lá de Rondônia, aí mandou para mim e falou assim, olha, tá uma violência lá em Rondônia, não sei o que. Puxa no assunto, né? Aí eu peguei e falei assim para ele, coloquei para ele assim, tá faltando um Ronaldo Caiado lá. Pronto, mas essa não foi a pior. Eu acho que a pior foi na pandemia. Nossa. Ele marcou uma reunião comigo e com a Cristiane Schmidt, que era secretária de Economia. Uhum. E daí ele entra, e eu estava com Covid, então eu estava em casa, por web, né? Live. E a Cristiane presencial, lembra dela? Cristiane? Sim, loira, né? Carioquinha, né? E daí ele começa a conversar com a gente ali e tal, e ele fala assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês duas, isso aqui não podia estar acontecendo, não, vocês estão fazendo confusão, vocês estão fazendo converseiro, mas era coisa nossa ali, de dentro do governo mesmo. E aí eu pego e falo, oi? Como é que é? Que é isso? Como é que o senhor está interpretando isso aí? Ué, mas não estou entendendo. Aí ele, é isso mesmo que eu acho, tá? Porque ele é muito bravo, o governador é muito bravo, sabe? Sabemos. E aí ele fala assim, ele pega e fala assim, vocês duas têm que parar com esse conversar. Era discussão minha e dela, mas era discussão no campo das ideias, né? Sim. E ele levou isso muito para a coisa do crochê, do tricô e da fofoca, né? E ele vai dar um sabão na gente. Quando ele termina de dar o sabão, eu vou lá na teclinha do desliga e sair. Você saiu? Saí. Aí ele pega, tá escrevendo assim no papelzinho e fala assim, não sei o quê, a dona Fátima. E a Cristiane fala assim, governador, eu acho que ela saiu. Aí ele fala assim, será que caiu? E ela fala assim, não, governador, parece que ela desligou. Aí ele chega em casa e a dona Gracinha conta para mim, que diz que ele chega e fala assim, Gracinha, você não vai acreditar. Hoje eu dei um sabão na Fátima e ela desligou a live, deixou eu falando sozinha. Diz que a dona Gracinha falou, eu amo Fátima, eu amo ela. E ela adora mesmo, ela fala, eu amo Fátima. Mas assim, nossa, acho que não vou ter tempo mais de trabalhar com
um governo tão dedicado, tão verdadeiro, tão empenhado, como foi o governador e a dona Gracinha comigo, sabe? Difícil. Olha, vocês não têm ideia do que aqueles dois suportaram para manter eu aqui. Porque no início, qualquer coisa que você falasse de mim, eu não tinha direito de resposta. Ah, ela é isso, ela é aquilo, ela é esquerdista, ela é sexista, ela é globalista, essa mulher vai destruir a educação de Goiás. E aí? Falar o quê? Responder o quê? Só o tempo vai pôr kit gay na escola. Só o tempo poderia trazer, Sim, né, essa resposta. É verdade. E aí os dois seguraram. E em muitos momentos, ela segura mais até do que ele. Você fala mais do lado da política mesmo, as pessoas Da falando, né? política, da política. Porque o cargo mais cobiçado do Estado é o de governador. Sim. Dentro da estrutura do executivo, o segundo cargo mais cobiçado é o de secretário de Sim. educação. E aí, de repente, do nada, todo mundo esperando, pô, ajudei o Ronaldo Caiado, vou indicar o secretário. Ó, eu Ainda mais sendo mulher. pedi voto, de repente surge uma mulher de 1,5 m, de Rondônia, norte do Brasil, que não tinha nenhum alinhamento ideológico, sabe? De onde A brotou? ciumeira, né? Foi uma loucura mesmo. Eu falo para algumas pessoas assim que foi tão forte, que eu, mais ou menos em março de 19, eu comecei a ter uma hemorragia. E ela foi até julho de 20. Sem parar um único dia. Fazia todos os exames e eu não tinha nada. Por causa do estresse? Eu acho que foi, sim. Acho que foi a... Não, aí no final tive que fazer uma cirurgia, né? Fazer uma esterectomia e resolver isso. Mas, assim, o meu emocional ficou muito abalado com aquilo tudo. Porque eram xingamentos. Assim, vocês que são jornalistas, se vocês buscarem, vocês vão ver. Alguns sites, eles já acordavam com a minha foto. Sim. E a maioria das fotos era montagem. E aquela foto, aquela montagem ia parar lá em Rondônia. Então, meu filho via, minha filha via, meu esposo via, minha mãe via, minha melhor amiga via. E, sabe, acho que pouca gente se lembra que, na verdade, eu vim só, né? Eu vim só. Então, suportar isso sozinha foi mais difícil. Só não foi sozinha porque eu tive Dona Gracinha e o governador, que era, de fato, quem importava naquela hora, né? Sim. Mas foi muito ruim. Você acha que é um pouco de machismo também, por você ser Total. mulher? Total. O governo tinha 67 obras inacabadas. 67. O governador escutava assim: Ronaldo Caiado, você botou uma mulher na SEDUC. O que essa mulher entende de obras? Como é que essa mulher vai derrubar a escola de placa e fazer a escola de alvenaria? Rapaz, além de terminar as 67 obras que nenhum homem deu conta de fazer no passado, que nós terminamos. É verdade. Derrubar a escola de placa e levantar 60 e poucas escolas de alvenaria no lugar, reformar mais de 700, construir mais de 500 quadras. Além de tudo isso, me apaixonei por obras. E até já avisei o Daniel, se tiver alguma coisa lá na Goinfra, se precisar, eu vou lá. Agora eu tô gostando de obras. Eu imagino. Não, e é complicado, né? Porque, assim, sempre vai ter críticas, né, Fátima? Não tem Sim, como, né? sim. E como que você lidou com essas críticas, assim? Hoje em dia você já tá mais... Tem muitos anos, né? Mais falada? Você tá mais acostumada, mais, né? Mas Blindada. agora na política, né? Tem Ainda que mais na estar política, ainda né? mais Não, blindada. tô sim. Eu tô mais fortinha, assim, eu me vejo mais forte em relação... Não é a crítica você lida com ela de boa. A crítica é muito interessante, porque ela vai desde alguém que te odeia sem nunca ter conversado com você, Sim. ela vai também passar pela pessoa que paga para alguém te bater, e aqui tem muito isso, tá? Gabinete do Vocês, ódio, né? Oh, meu Nós Deus, somos aqui as tem únicas muito. independentes, tá? Só pra frisar isso daqui. Eu As ia únicas. falar isso agora para vocês. Uma pessoa chega ali com um saco de dinheiro e diz assim, ó, é o seguinte, bate na Fátima Gavioli. Então, só de olhar a gente sabe que vocês não têm esse perfil, mas tem gente que tem, né? Tem demais. Então, a crítica é terrível. E aí, aos poucos, você vai se fortalecendo, você vai... Terapia também, né? Vai te ajudando, vamos lá. Está em dia a terapia. Exatamente, é isso aí. Mas Deus em primeiro lugar,
a força, né, da gente vem de Deus, apoio, vai surgindo aqui dentro do estado de Goiás, foram surgindo pessoas também que eu entendi que eles eram amigos da Fátima Uhum. e não do cargo. Esses dias eu escutei uma frase assim, eu falei, não sei o que, não sei o que, uai, você não fez isso para mim? Ele falou assim, não, a senhora não pode confundir as coisas. Eu atendia ao seu cargo, agora eu não atendo mais a você. Falei, interessante, né? Então tem isso também, né? Sim, verdade. Mas acho que levando para o lado da comédia, para esquecer a tristeza, eu gosto também da surpresa com o meu tamanho, sabe? Eu gosto disso, porque na televisão, nas lives, brigando, falando e se posicionando, eles davam para mim 2 metros de altura, né? Aí quando me veio na rua assim, oi, você é a secretária? Isso, estou. Desse tamanho, sabe? É uma decepção tão grande. Desse tamanho, eu tenho 1,5 m. Nossa, eu achava que você era muito grandona. Ah, não, grandona eu sou, não sou grande, né? Né? Agora, grandona, eu acredito que já sou na educação do Brasil uma professora grandona. Sim, claro. Pelo menos tá na média, né? Eu também tenho 1,60. Eu tenho média. 1,5 também. Ah, você Eu também, nós três aqui. Acho que Só que ela engana a gente. Mas Ela é salto, fina, né? Mas ela é porque engana. salta aqui, Fez trança também, já E a cresceu um pouco mais. Você falou no último episódio, né, amiga? Acho que ela engana também, porque ela é fininha, compridinha, assim, parece ter mais. E Como é que foi esse convite, né? Amiga, Você ia perguntar a Eu ia mesma perguntar, coisa? conexão. De onde surgiu o convite? Isso. Pra ser Agora deputada você vai ver federal, que pré-candidata. dificuldade. Ah, para pré-candidata? Achei que era para secretaria. Não, Porque, assim, de onde surgiu na cabeça dele o meu nome? Eu ia Acho perguntar que- para mas federal. pode responder também, o que você quiser. mas daí Responde você as tá- duas É. em uma só. Então, lembra que eu falei que o terceiro setor desceu para Rondônia para me ajudar? Uhum. Quando eu saio da secretaria, então a maioria sai também da secretaria. Quando o governador ganha eleição, ele vai para Oxford, a convite do terceiro setor. Uhum. E lá levaram todos os eleitos no primeiro turno. Vai o governador, vai o Zema, vai o Eduardo, vai todo mundo para lá. Vai a dona Gracinha como convidada. E esses governadores estavam lá. Ratinho, né? Todo mundo. E Uhum. quando eles estão lá, um fala, meu secretário é fulano, meu secretário... Aí chegou no governador. Ele fala, eu já entrevistei um monte de gente, mas não está dando liga, não está dando esse negócio assim, tal, a chave não... Assim, como é que você sonha com esse secretário seu? Aí ele fala, eu queria que fosse uma mulher. Eu queria que fosse uma mulher. Queria que fosse uma mulher professora. Eu queria que fosse uma mulher bem trabalhadeira. Queria que fosse uma mulher que não tivesse preguiça. Aí ele vai falando, né? Uhum. Queria que fosse uma pessoa correta e tudo. Aí o terceiro setor fala para ele, Caiado, a gente sabe onde está essa mulher. Essa mulher mora em Rondônia. E ela acabou de deixar a secretaria lá. Aí ele disse, não, me dá o WhatsApp dela. Aí pronto. Então agora está explicado de onde eu vim, né? Entendi. Não desceu um anjo e falou, Ronaldo, acorda. Eis que te digo. Eis é que te você. digo, Fátima Gavioli, estás em Rondônia. Até porque eu não estou, de fato, nessa live ainda. Mas, assim, sobre deputado federal, né? Pré-candidatura foi há 1 ano. Ele chegou para mim e disse, você sai junto comigo, viu, Fátima? Estava lá despachando, assinando as coisas e você sai junto comigo. Eu disse, eu nunca tive dúvida. Eu entrei com o senhor, vou sair com o senhor. Não. Você vai sair do governo comigo, mas você vai ser candidata a deputada federal. Sério? Meu Deus, minha gestão foi muito austera. Muito austera. Não fiz gestão para ser candidata a governador. Ele falou, vai ser candidato. Bom, vamos embora. Aí passa uns 3 meses, ele chama de novo, fala, vai organizando as coisas. Você vai ser candidato. Eu falei, meu Deus, não esqueceu. Aí depois passa mais uns 4 meses, ele fala, bom, Fátima, agora você vai para o meu partido. Eu vou sair do União Brasil, nós vamos juntos para tal partido. Aí nós fomos para o PSD, nós dois, e estamos aí, né? Eu tenho uma convicção de que quando ele falou isso para mim, ele não estava falando assim dos problemas que nós tivemos durante a gestão, Uhum. de algum conflito, de ideias e tal. Ele estava falando do legado.
da relevância daquilo que foi feito, sabe? Não foi uma passagem normal pela SEDUC, foi uma passagem que teve 2 anos de pandemia e que nós, modéstia à parte, conduzimos isso eu não sabia mexer com pandemia, ninguém sabia. E a gente conseguiu conduzir a educação dentro da pandemia. Como eu disse a vocês, foram, nossa, centenas de obras entregues. Os uniformes, os tênis, o mochila, o material escolar, tudo é coisa dessa gestão. E foi porque ela foi austera mesmo. Quando você fecha a torneira da corrupção, o dinheiro público aparece. Então, ele estava falando sobre isso, né? Sim. E agora, na pré-campanha, eu já enxergo isso também. No começo, eu não vou mentir, não. No começo, eu pensei assim: será que eu estou indo só para fazer legenda? Será que é porque não tem aquele negócio? Sim, só Inclusive, cota, né? Só esses cota. dias eu falei uma coisa numa entrevista, todo mundo falou assim: ué, nós nunca ouvimos isso, pois então ouçam. Eu falei na entrevista o seguinte: é mentira aquelas propagandas que saem na televisão no horário nobre. Venha, Débora Evelyn, se filiar você também no partido tal. Não, obrigada. Sabe, venha, Giovana, se filiar no partido tal. Pode vir, desde que você não ameace os cabeças que estão lá. Porque se você chegar aqui e você tiver chance de tirar o lugar do cara que está lá e sentar na cadeira dele, logo ele vai te bater. Então, Ciumeira. eu já passei um pouco pela fase do bater, Sim. porque não tem cadeira nova, não tem vaga nova, alguém tem que sair para eu sentar lá, não é assim? Então, eu já passei por essa fase. No começo, eu estava interpretando que a pessoa não gostava de mim. Aí eu estava em São Paulo fazendo um curso lá eleitoral e o palestrante disse: olha, vocês vão apanhar, mas o deputado que está batendo em você, ele te adora. Ele só não quer que você tome a cadeira dele. Meu Deus. Então é pela cadeira, não tem nada a ver com você. Aí pronto, aí você fala: É ciumeira. então tá bom, então vamos embora, né? Mas é isso, e agora estou quase chegando aí na campanha mesmo, espero passar na convenção. E não estou querendo fazer nominata, não. Estou querendo ir lá e dar trabalho bastante, assim. E Tem que dar trabalho mesmo, né? tô querendo. Você seria a primeira deputada federal da área da educação, Não, representando não. Goiás? Não, a professora Raquel Teixeira, que tem a Raquel foi Teixeira. secretária de Estado, mulher, né? Que eu sei, mulher, Uhum. mas homens já tiveram outros. Mulher. Que Mas ela foi 2 vezes, se eu não estiver enganada, deputada. A educação não tem esse problema aqui em Goiás, não, de votar na educação. Isso é uma coisa muito bacana mesmo que eles têm aqui. Gente, eu fico encabulada. Não, pode falar. Não, é só um adentro. Eu fico encabulada que hoje os meninos, né, têm uniforme, sapato, tablet, meia, blusão de frio, mochila, tem tudo. Nossa, material você não escolar. tinha nem... Amiga, na época, Que minha mãe tinha que trabalhar demais pra comprar uniforme. Nossa senhora. Tá doida, era muito E difícil. a blusa de frio, tinha que insistir ainda pra diretoria deixar, né, usar outra blusa sem ser do uniforme. E quando Eu você queria fazer não uma tinha, por pergunta exemplo, você só não tinha assim, dinheiro pra para não comprar o esquecer. uniforme, você ficava diferente. Ficava. Os outros que tinham dinheiro comprava, a gente ficava diferente. Tinha um bullying. Aquilo para nós era horrível. Era. Porque na nossa idade ali de adolescente, né, pré-jovem, Sofria demais. a gente ficava muito envergonhado de não estar com a roupinha certa na escola, né? E hoje você olha para o pátio, você não sabe quem tem mais dinheiro, menos dinheiro, médio, não. Está todo mundo igual. A equidade chegou nas escolas de Goiás. Professora, eu queria fazer uma pergunta. Se me permitir fugir do roteiro um pouco. Amiga, eu não fiz nem a pergunta do Quem que é roteiro a sua até agora. principal referência na educação? Pode ser escritor, pode ser um professor. Quem que foi a pessoa que você olhou e falou: nossa, eu quero ser igual tal pessoa um dia? Que inspira, né? Tem muita gente boa, Só... mas só posso escolher uma, né? Eu não vou falar que é a pessoa, mas eu vou falar que é a equipe que montou a alfabetização em Sobral, no Ceará. O que eles conseguiram fazer em Sobral, eu estou falando de quase 30 anos atrás, sabe? Veveu, Isolda, o próprio Cid Gomes, com a equipe deles, eles criaram um modelo de alfabetização no Ceará que nós, no Brasil inteiro, mais tarde adotamos, inclusive em Goiás, o Alfa Mais. Então, assim, quando o Veveu me procurou depois da pandemia, ele veio me procurar e ele falou: Fátima,
bora alfabetizar as crianças de Goiás na idade certa, eu só colei no Veveu e na Isolda e fui com a Bem Comum, né? Natura, Lema e tal. Então, assim, acho que sem dúvida nenhuma o Brasil tem um modelo de alfabetização que dá certo hoje, que é o modelo de Sobral, que é o modelo que nós todos estamos trabalhando no país. E quais são as suas principais bandeiras que você vai levantar para além da educação? Tem outras também que você fala? Não, a educação, sem dúvida nenhuma, é a bandeira principal, Sim. nem teria como não ser. Uhum. Eu gostaria muito, assim, de trabalhar a volta dos 180 dias letivos, porque não deu certo os 200 dias, mas quando você fala que vai trabalhar a educação, você está falando de saúde, está falando de segurança pública, está falando do primeiro emprego, está falando do combate à violência de gênero, você está falando de respeito. A educação, ela é extraordinária, né? Porque ela mexe com a sociedade, mexe com o social, mexe com tudo. Então, vamos olhar para Goiás, melhor segurança pública do Brasil. Só que, por outro lado, melhor educação do Brasil. Então, você percebe que quando a educação vai bem, as coisas vão se encaixando e acontecendo. Sim. O que não pode é tratar a educação com descaso ou como se fosse uma obrigação, sabe? Ah, educação é obrigação. Não, educação é investimento. Educação é quando você acredita no povo que você dirige ali Sim. e acredita que só ela pode mudar a vida de uma pessoa. Eu queria saber como que você lida com as críticas dos próprios professores, porque sempre tem, Sim, né? tem demais. Como que você lidou com essas críticas? Você faria algo diferente? Ah, faria um monte de coisa diferente. Já falei coisas assim na live, por exemplo, que me arrependo. Uhum. Falei na hora, porque eu sou um ser humano, né? Então, no começo, para lidar com as lives, Uhum. a gente tinha que fazer, porque não tinha como fazer reunião presencial, Uhum. mas demorou para entender que a provocação era proposital. Então, quando vinha a provocação, eu respondia na live, como se eu estivesse falando para você. Uhum. E eu estava falando para centenas de pessoas, né? Eu mudaria isso, sim. Uhum. Eu acho que aprendi a me controlar mais em relação a frases que você devolve ali no Uhum. instante, né? E naquele calor acaba ofendendo. Uhum. Não cabe, não cabe no meu cargo, não cabe na função que eu ocupei, não cabe na minha vida, esse tipo de Uhum. coisa, né? Eu acho que a gente precisa ter mais equilíbrio nessas respostas, nessas lives. E até, independente se é live ou não. Sim. Mas eu falo da live pela dimensão que ela toma nas redes sociais. Acho que eu teria mudado isso, né? Na administração como um todo, o que foi feito era o que tinha que ser feito mesmo. A prova é o que está aí, Sim. sabe? Então, assim, se você chegar para uma empresa que ela está com 8 homens na obra e você falar, eu preciso que você coloque 20 homens aqui amanhã. Não tem como. Por que não tem como? Porque não acho para trabalhar. Não acho para trabalhar porque vocês estão pagando mal. Paga direito que eles vêm. Boa. Paga certinho que ele vem. Agora, você está pagando o dinheiro para comprar uma marmita, nem eu sairia de casa para trabalhar para comprar só a marmita. Precisa sobrar o dinheiro dele. E aí eles interpretam isso assim como uma coisa meio que mal educada. Mas se fosse um homem de terno Não e seria. gravata que estivesse se posicionando, ó, que baita gestor, né? Então, é isso. Eu acho que eu lido com as críticas deles tranquilamente. Quando elas passam do limite, os processos. Eu tinha uma dúvida em relação. Às vezes a gente vê muita terceirização da educação, né? Eu queria saber a sua opinião Sim. mesmo. Eu sei que é algo muito mais municipal, né, Fátima? Não, mas tem muito estado terceirizando. Também. O Rio Grande do Sul hoje está em greve, tentando terceirizar uma parte de algumas escolas lá. Paraná já está fazendo, Minas está fazendo. É uma luta, né? Qual que é a sua avaliação disso? Não concordo, não. Sabe por que eu não concordo? Vamos falar de Goiás, né? Uhum. Goiás é o primeiro lugar no Brasil em educação, melhor educação do Brasil, está trazendo um resultado nota 5 aí no próximo IDEB. Se vamos ficar em primeiro lugar, não sei, mas é um 5, ele está Sim. chegando. E ninguém é 5 no Brasil, talvez o Paraná que está mais próximo de nós. Mas aí você fala para mim, como é que eu vou terceirizar uma rede igual Goiás, que estão entregando, dando conta do recado, fazendo acontecer. No processo de ensino, eu sou totalmente contra a terceirização. Eu acredito na escola
escola pública. Agora, terceirização de limpeza, terceirização de alimentação, de vigilância, isso aí eu acho que não tem mais por onde correr. E ela vai chegar com muita força nos próximos anos. Agora, das escolas públicas, aí eu sou contra mesmo. Falta de. Por que será, né? Que sempre leva para terceirização. É Porque, impressionante, né? porque a fala que existe lá fora é de que quando você tira isso do servidor público e você passa isso para o Aí trabalhador, funciona. CLT e tal, ele terá bons resultados. Por isso que em Goiás não se justifica, porque nós já temos bons resultados em Goiás. Exatamente. Hoje nós temos. Acho que um dos problemas, para falar também dos problemas, porque nem tudo é perfeito, tem sido o déficit infantil, né? Muitos De municípios vagas. passam por Sim, isso. Como verdade. resolver? Porque a demanda é muito grande, né, Vagas professora? na educação Na infantil. educação infantil. Giovana, se não aprovar uma lei que X% das emendas parlamentares deverão ser destinadas para resolver o problema da falta de vagas, não vai resolver tão fácil. Porque a emenda é um dinheiro muito poderoso. Olha, um deputado federal tem lá 80 milhões de emendas, se for bom, você pode buscar até mais, vamos supor, né? Ah, o deputado estadual tem 30 milhões de emendas. Não sei ao certo o valor, mas estou colocando aqui. Está muito livre. Está muito livre. Você pode não ter uma criança matriculada na creche, mas a emenda pode ser para fazer show. Você pode ter 0 criança na creche, na educação infantil, mas a emenda é para fazer futebol de famosos. Ou seja, qual é a prioridade daquele município? Primeiro, providenciar um espaço adequado para poder abrir a educação infantil. Depois disso, a gente faz show, faz festa, faz o que tem que fazer. Ah, não, mas é direito da população se divertir. Também concordo, mas assim, é direito da população também, e é um direito que a gente não tem como abrir mão dele, que a criança tenha acesso, sabe, e permanência desde os seus 3 anos de idade na educação infantil. E tem acesso também a vagas para as mães que trabalham de 0 a 3 anos. Então, assim, ou a gente cria coragem e mexe nas emendas, ou vai ficar do jeito que está. Porque não tem um dinheiro novo. A gente não tem dinheiro novo no Brasil. E com essa questão de tarifaço, corre o risco da gente ainda ter um colapso aí pela frente. Então, você imagina, eu sou deputado estadual, tenho 30 milhões. A lei diz que, vamos imaginar, né? Vamos sonhar. A lei diz que 20% deverá ser destinado à cobertura de vagas para as crianças de 0 a 4 anos, por exemplo. Tá bom. Então, quem me ajudou eu chegar na Assembleia Legislativa foi Anápolis, Campo Limpo, foi Corumbá, a minha região é essa, né? Então, vou lá na minha região. E aí, prefeito, não, aqui estou atendendo, não tem nenhuma criança fora da escola, olha aí o censo escolar e tal. Prefeitão, vamos fazer assim, esse ano nós vamos arrebentar aí num show, num futebol de famosos, nisso, mas, peraí, tá faltando vaga para bebê, tá faltando vaga para educação infantil, e a gente realmente vai continuar fazendo festas. Pode fazer festa, mas depois que a gente cumprir com o dever e a obrigação. Agora também eu queria falar sobre a inteligência artificial, né? Que chegou para ficar. No seu ponto de vista, você acha que ela está andando mais sendo uma aliada ou um desafio para a educação brasileira? Se ela não for uma aliada, já nasce morta. Porque, assim, o que eu estava vendo esses dias, o governo de São Paulo estava tentando utilizar IA para substituir aulas. Não dá, não dá. Você pode fazer isso com quem está fazendo universidade, em algumas aulas, algumas disciplinas. Você pode fazer isso com quem está fazendo cursinho preparatório para a OAB. Mas você vai fazer isso com criança do 6º ano? Você vai fazer isso com meninos de 6º ao 9º de ensino médio? Isso é um absurdo. Isso não tem. Ela é aliada. Você já fez uma pesquisa por IA e já prestou atenção no tanto de palavras erradas que vem na resposta? Sim, com certeza. Pois sim. Então, Demais. mas o professor também escreve errado. Sei, gente. Ninguém está falando que não escreve errado, que não fala errado. Ninguém está falando isso. O que a gente está falando é que ainda não. A IA, ela complementa.
mas não substitui o homem. Complicado, porque hoje as pessoas, né? Sim. Totalmente, 100% IA. Uhum. Não estou conseguindo ler, pensar mais, é tudo IA. Exato. E tá errado. Eu estava falando ontem com um colega meu que a Suécia, a Finlândia, a Noruega. Posso falar Noruega? Não, nem que nós não estamos bem com eles Pode ser no ultimamente. próximo episódio que a gente vai. Corta a palavra Noruega. Vamos mudar de país. Mas, assim, eles estavam querendo ir totalmente para o lado da inteligência artificial e abriram mão da escrita, da manuscrita, sabe? Da garatuja, dos rabiscos, dos riscos. Tá voltando tudinho. Por quê? Porque isso aqui que eu estou fazendo, ó, sabe? Que todo mundo aqui já fez quando foi alfabetizado. Amo. Que pega e vai, a garatuja. Isso aqui estimula uma área frontal do córtex do cérebro que, se não for feita na idade certa, dá problema mais tarde. Então, não tem lógica. Você precisa se movimentar, você precisa ligar seu movimento das mãos com o cérebro, com a região frontal, que é a área do desenvolvimento infantil principal. Eu lembrei da época da faculdade. Eu escrevi um trabalho todo manuscrito. A minha professora, Débora, pelo amor de Deus, tá na escola, não. Pode digitalizar isso aqui. Não vou aceitar mais trabalho seu manuscrito. Tem que ser digitado no computador. Eu falei, mas eu gosto tanto de escrever, professora. Eu também. Eu fiz muito trabalho escrito. Ai, é bom demais. Nossa, eu fiz muito. Eu não sou digital, né? Eu sou analógica. Eu sobrevivo no meio do digital. Mas eu sou analógica e tá tudo bem. Para mim tá tudo Sim, bem. tranquilo. Eu não preciso dessa loucura toda de... Eu quero ainda poder ler um livro para entender como é que eu preciso tratar aquele assunto. Eu não quero buscar livro aquilo físico, em um né? segundo. Como resolver? Esses dias eu E-book. estava lendo que as pessoas estão fazendo exames de imagem, tipo raio-x, e joga na inteligência artificial para ela falar o que você tem. Você imagina o cara que estudou lá 6 anos para médico radiologista. Como é que vai ser isso? Faz mesmo. Né? Psicólogo no IA também, por inteligência artificial. Tá muito estranho. Professora, o que você acha dessa redução de carga horária, né, de 200 para 180 dias? Na década de 1990, quando aprovamos a LDB, que foi uma luta e uma conquista, alteraram o número de dias, acreditando que com mais dias, mais aprendizagem. E não aconteceu isso. A aprendizagem brasileira está estagnada. Ela está estagnada. E esses dias a mais tiraram as férias de janeiro. Então, ou o professor tem 30 dias em janeiro e não tem férias em julho, ou ele tem férias em julho e tem um recesso em janeiro. Isso comprometeu violentamente a carreira do professor. Hoje em dia, você não encontra jovens querendo ser professor, você não vê estímulo nessa carreira. Verdade. E para compensar, a quantidade de laudos médicos por adoecimento mental, socioemocional, está muito grande. Até os alunos, né? Então, é um direito do professor, pela profissão que ele exerce, ter o janeiro e o julho de férias. É direito dele. Foi tirado isso na década de 90, mais precisamente em 1996. Está na hora de voltar. A gente tem que voltar. Se voltar, vai faltar professor demais. Olha, em 96, quando isso aconteceu, Débora e Giovana, eu era professora e tal. Você vê como é que são as coisas. Eu já falava que nós iríamos colapsar no adoecimento. Estou eu, em 2026, dizendo o seguinte: se isso não voltar, daqui a 10, 15 anos, nós não vamos ter professor mesmo. Porque o aluno ele vai falar, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele faz qualquer outro curso, mas não quer esse aqui, porque ser professor, gente, não é fácil. Não. Então, eu sou muito a favor. Eu espero de verdade estar lá e contribuir com esse retorno das aulas para 180 dias. E aumentar o salário dos professores. Hoje, que é muito importante. E do jornalismo. Exatamente. Defende a nossa pauta. Jornalismo, de verdade. Ninguém Diploma. nos defende. Diploma, de verdade. Vamos. Porque não tem, né, amiga? Hoje nós estamos sendo substituídos por influenciadores. E pela inteligência artificial. Você já pensou? Já imaginou que doideira, que loucura é isso? Defende a pauta do jornalista. Vocês entendem que a educação está muito próxima, né, do jornalismo. Demais, totalmente. Da comunicação. Nós somos vizinhos, sabe? Sim. E
Nós teremos um momento certo para conversar sobre aquilo que vocês acreditam que pode ajudar a Sim, trazer claro. seriedade, né? Eu só quero mexer com coisas que deem seriedade e credibilidade, né? Tem que E a ser gente assim. pode conversar assim no futuro. Não pode conversar agora porque ainda não pode, né? Sim, Mas sim, no claro. futuro a gente vai fazer isso, tá? Sim, senhora. E para finalizar, eu quero saber qual que é o legado que você quer deixar daqui a 40, 50, 60 anos. Fala, Fátima Gavioli, como você quer ser lembrada? Primeira coisa, eu vou virar nome de escola. Eu vou virar nome de Escola escola. Municipal Fátima Gavioli. Não, eu não abro mão disso de jeito nenhum. Não me coloque em nome de hospital, funerária, Ponte. casinha de funerária. Quer nada disso, não. Agora, escola eu vou ser. Eu tenho até uma piada que eu falei assim que eu ia virar nome de escola. E eu tenho um amigo que ele vale pouco, assim, sabe? Ele gosta de piada. Aí ele disse que quando eu virar nome de escola, e eu lá mortinha, né? Aí disse que eu vou revirar, porque eles vão ligar para a secretária de educação e falar assim: vem desentupir a Fátima, que a fossa da Fátima entupiu. Aí eu venho de escola, só dá isso mesmo, né? Gente, Então, mas não precisa deixar a pessoa morrer. Pode fazer homenagem em vida não também. Não pode, não? Não. Para virar nome, você tem que morrer. Então é melhor que seja como você. Quando você falou 40 anos, achei que você estava tão generosa comigo, porque foi há 90 e poucos anos, né? Gente, eu não sabia Não, que tinha tem que que estar. morrer. Sério? Mas eu acho que eu vou virar nome de escola. Não é possível, Mas- né? Tanto trabalho, né, Fátima? Mas o legado. Homenagem. Meus filhos vão estudar lá na escola Fátima Gavioli. Escola Municipal Estadual Fátima Gavioli. Não, no caso seria seus netos, porque ela me deu 40 anos Meus a mais, netos. olha. Gente, não, mas Ai. acho que com certeza, né? Com certeza eu vou virar nome de escola em Rondônia e Goiás, né? Mas brincadeiras à parte, o legado que eu espero deixar, os meus filhos, bem velhos, com filhos e netos e bisnetos, passando assim e falando: ó, esse prédio aqui foi a vovó que fez, sabe? Essa escola linda aqui chamada Liceu foi a vovó que. Foi a vovó a responsável por isso aqui, sabe? Uhum. Ah, sei lá, isso não tem preço, não. Acho que a valorização dos professores no Brasil veio através da avó, porque a sua avó era professora e eu criei meus filhos como professora. E estou ajudando a criar meus netos como professora, né? Minhas duas netas. Então, acho que o legado é esse, sabe? As pessoas lembrarem de mim. Eu quero ser lembrada como uma mulher austera, mas isso não tem preço. Já pensou você ser lembrado assim: nossa, sua avó assumiu a secretaria e depois acusaram a sua avó de ter comprado uma fazenda de não sei quantos alqueires, não sei Misericórdia. quantos cabeças de boi, sabe? Isso é Uhum, horrível, isso é claro. horrível. Então, acho que eu quero ser lembrada como sua avó era uma mulher muito séria, muito brava e tal. Eu tô aqui, assim, fazendo essas coisas com vocês porque eu tô à vontade. E acho que é a Ainda bem, Giovana, ainda porque a bem. primeira vez que eu fui também foi assim, né, Giovana? Uhum. Mas eu não sou assim mesmo, sabe? Eu sou mais de. Eu sou muito focada assim no meu trabalho, Sim. minhas coisas, né? Poucas vezes eu me dou ao direito de fazer essas brincadeiras que a gente fez Bom, hoje aqui Que bom. no programa. E eu quero ser lembrada como uma mulher que tratou o dinheiro público com muita seriedade e o serviço público com muito respeito. E Arrasou. as pessoas também. Muito bom. Professora Fátima, muito obrigada pela presença, pela participação. Foi uma honra, um prazer conversar com você. Volte sempre, espero que volte como eleita, né? Para poder falar aí dos seus projetos e tudo que você vai fazer. Combinado. Vamos voltar assim, né? Se Deus quiser, estarei aqui. E se der tudo certo, nós vamos discutir as pautas do jornalismo aí para a gente poder ver se tem alguma coisa que se possa fazer. E sempre tem, né? Sempre tem Sempre alguma coisa tem. que a gente pode fazer, tá? Obrigada, Giovana. Obrigada, Fátima. Seja sempre bem-vinda. Volte sempre aqui, né, professora, para falar sobre suas pautas, sobre as novidades também da sua vida. Fofoca que a gente Fofocas, gosta. bastidor. De vez em quando eu tenho. Olha, jornalista não fofoca, comenta fatos reais. É, É. diferente. Nós estamos Não, mas a nós gente- formamos para fazer isso, cara. Mas a gente nós vamos ter uma oportunidade para conversar e, se Deus quiser, trazer as novidades aí que a gente vai conseguir fazer a partir do ano que vem, tá bom? Amém. Obrigada. Obrigada, gente. E é isso, meu povo. Espero que tenham gostado. Que é a Cara cara de do... Minas Gerais. Não, que é a cara do estado de Goiás. Não dou conta de imitar o Caiado, não, amiga. Não, tem que ter talento, amiga. Estado de Goiás. E é isso. Compartilhe, comente. O iPodcast Goiás, a conexão certa para quem busca a verdade. Até a próxima.